Bem, agora na sequência vamos falar de tesouras. Uma vez que o corte é feito com bisturi, a tesoura ela pode entrar em ação para disfunção, para fazer aumentar o corte, para após o corte de estocagem, por pressão na cavidade abdominal, é a tesoura que termina o corte na cavidade abdominal, para expor o quanto você deseja de incisão, para abrir a incisão o quanto você deseja. Então, a princípio, nós temos aqui 4 tipos de tesoura, São todas tesoura maio. Essa aqui imita um pouco a tesoura de Metzenbaum, mas também não chega a ser, Tesoura Metzenbaum tem a parte de corte menor do que o restante da tesoura. Por exemplo, aqui ela é igual, Então não se caracteriza como tesoura de Metzenbaum. Eu não tenho tesoura de Metzenbaum, mas na faculdade nós dispomos e vocês vão conhecer lá. Isso já conhecem, porque vocês já conhecem instrumental. Mas eu utilizo essa como Metzenbaum, na minha prática. Ela substitui bem. Então temos aqui a tesoura maio reta, fina, de ponta fina, curva, de ponta fina, romba, reta romba e curva romba, tá certo? Então vamos falar de empunhaduras de tesoura. A primeira empunhadura é a empunhadura tripé de base ampla, que é a empunhadura padrão. O dedo anelar vai entrar em uma das argolas e o dedo polegar na outra. Aqui você fica com 2 dedos, o médio e o indicador, para direcionar o corte e manipular a tesoura, Por exemplo, eu posso vir para tentar fazer um corte apoiando o indicador, o que vai me ajudar nesse corte, tá? Da mesma forma, na hora de uma invulsão, eu posso apoiar aqui com o indicador e ir fazendo o meu trabalho de divulsão embaixo do tecido, ok? Essa é a primeira empunhadura, chamada de tripé de base ampla, porque usa um tripé entre os dedos anelar, polegar e indicador, certo? A segunda é a eminência do penado terceiro dedo. Como é que se dá essa empunhadura? Vamos segurar também com o anelar, mas aqui nós vamos ter uma pressão mais forte, apoiando a argola na base do polegar. Isso aqui vai me dar uma pressão de corte maior, mais força no corte. Ela não é muito boa porque para abrir você vai ter que ter uma certa prática para abrir a tesoura apoiada nessa região, tá? Mas é possível que se faça esse movimento, tá? Muita pressão consegue ser exercida aqui, principalmente se você encostar a parte que deseja cortar mais na base da tesoura. Isso vai dar uma pressão bem forte. É bom utilizar para isso aqui quando você está diante de um tecido firme e bem resistente, uma tesoura mais resistente, como essa, mais grossa, É utilizada nesses casos. A outra posição que nós temos é a empunhadura de parte dorsal do polegar, terceiro dedo. Empunhadura de parte dorsal do terceiro dedo, do polegar, com relação ao terceiro dedo. É uma empunhadura também de base ampla, só que invertida. Nós vamos inverter a tesoura para um corte. Ela vai estar no anelar e as costas do polegar vai estar virado para o cirurgião. É onde nós conseguimos fazer as incisões, principalmente
quando essa incisão tem que ser feita do lado, no sentido do lado dominante do cirurgião. Por exemplo, da esquerda para a direita. Então eu quero ampliar uma incisão de cavidade abdominal da esquerda para a direita. Cortei com bisturi, né? Cortei com bisturi, abri a cavidade, aumentei a incisão da direita para a esquerda. Agora eu quero aumentar da esquerda para a direita. Então inverto a tesoura e vou posicionar ela nesse sentido e fazer o corte, tá? Ó, algo interessante sobre essa posição é que vai ser facilitada se você fizer com a tesoura curva. Por quê? Veja, quando eu boto na linha, eu já consigo uma reta logo com a ponta da tesoura, porque ela faz uma curva. Com a pontinha da tesoura, eu consigo fazer uma reta. Então eu posso cortar aqui de maneira reta, ó. Claro, com a ponta, não posso colocar toda a base aqui, que eu vou acabar fazendo uma incisão curva aqui. Quando chegar na ponta da tesoura, eu vou sempre estar cortando com a ponta da tesoura, que a ponta faz uma reta. O que acontece? Se eu quero fazer essa mesma posição com a tesoura reta, olha a posição que eu tenho que ir com a mão. Então eu estou confortavelmente com a minha mão aqui, né, mais próximo a mim, fazendo essas incisões. Se eu tiver que fazer isso com a tesoura reta, eu tenho que levar a minha mão bem mais para lá e ficar mais desconfortável, né? Veja, olha a diferença que ela vai deixar com a mão. Aqui eu já tenho uma reta, ó. E com a tesoura reta eu tenho que levar para lá. Então, ou seja, eu fico bem mais confortável com minha mão mais próxima a mim, sem ter que utilizar muito a minha articulação e forçar meu braço e minha articulação no sentido contrário a mim, tá? Isso aqui, ó. E com a ponta eu faço a incisão, eu continuo a incisão fazendo uma reta com a pontinha dela. A outra incisão é a empunhadura de parte dorsal do polegar, dedo indicador, não é? Então eu vou usar o polegar e o dedo indicador com a tesoura invertida. Essa posição é muito adequada para que eu faça incisões no sentido do meu corpo, não é? Então, se eu quero incisar dali para cá, né, do lado contrário, do lado do meu auxiliar para o meu lado, eu vou conseguir fazer bem com essa tipo de empunhadura, né? Ó. Tá certo? Posso fazer também divunção. Se eu faço a inversão da tesoura, deixo ela de maneira que eu consiga fazer essa divunção para o meu lado. E para que essas manobras? Essas manobras são importantes, por exemplo, para que eu não tenha que ir para o outro lado da mesa para me enxergar as estruturas que estão aqui fora do meu campo de visão e na inversão da minha mão. Se eu quiser fazer uma divunção ou um corte para cá, eu teria que forçar demais a minha mão com outro tipo de empunhadura, né? Com a empunhadura de base ampla, por exemplo. Então eu tenho que ir para lá, acabo que eu não vou enxergar. Aqui, ó, eu tenho uma tranquilidade maior, apoio a tesoura, tenho 3 dedos para servir de apoio e de guia, e posso fazer esses meus cortes, essa divunção, posso ir com a minha cabeça até a direção do corte para me enxergar e vou ter o conforto de continuar a minha incisão, minha divunção para o meu lado quando necessário, tá? Outras tesouras a gente tem por exemplo a tesourinha de ponto, ó, ela tem um ganchinho na ponta para retirar pontos, principalmente pós-operatório. Eu uso elas também na minha caixa de cirurgia para cortar os pontos intraoperatórios, né? Porque fios de sutura normalmente cegam as tesouras que a gente tem normalmente. Então, era isso aqui que nós temos para falar de tesouras.